vossas Bíblias no segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 4. Êxodo, capítulo 4. Amém. Graças a Deus. E este texto aqui, aliás, praticamente o livro de Êxodo, e temos também os primeiros 5 livros da Bíblia, conhecidos como o Pentateuco, ou os livros de Moisés. Amém? E este capítulo 4, na verdade, vem falar um pouquinho sobre um desafio em que o Senhor colocou para Moisés, aliás, no capítulo 3. Todos nós conhecemos a história de Moisés. Moisés, ele era judeu, o faraó tinha dado ordem, quando a mãe dele estava grávida, para que todos os bebês fossem mortos à nascença, não é? E nós sabemos a história em que a sua mãe, ela preservou, colocando numa cesta, e possivelmente porque ela tinha conhecimento que a princesa, filha de Faraó, na verdade estava junto ali daqueles juncos, junto ao rio, a determinadas horas, ele colocou, na verdade, aquele bebê, seu filho, colocou naquele cesto e aquele cesto, na verdade, foi pelo rio e foi dar com a princesa, filha de Faraó, e chamou-lhe o nome de Moisés, aquele que foi retirado das águas, e foi criado Moisés no palácio de Faraó. Moisés esteve durante aquele período, na verdade, 40 anos da sua vida. Aliás, a vida de Moisés, ela tem 3 etapas de 40 anos. A primeira fase, a primeira etapa, são 40 anos em que Moisés ele esteve no palácio, em que ele foi, na verdade, viveu como um príncipe do Egito. Depois sabemos que ele sabia quem era o seu povo e um dia viu um egípcio maltratar um judeu e ele foi lá e fez justiça própria, na verdade, matando o egípcio. E a verdade é que os seus irmãos, entre aspas, o seu povo, apercebeu-se daquela situação e ele foi visto, na verdade, naquele episódio. E algumas semanas mais tarde, 2 judeus estavam a lutar entre si. Ele disse: olha, não é bom que vocês façam isso, vocês são do mesmo povo, vocês são irmãos, porque é que lutam entre vós? E então os próprios judeus disseram a Moisés: então queres fazer a nós aquilo que fizeste com o egípcio? Né? Queres nos matar também? Né? Então ele caiu em si e fugiu do Egito, e durante 40 anos ele esteve ali junto ao Sinai. Foi pastor de ovelhas, né? Até que Deus, né, o chamou para regressar ao Egito e fazer, na verdade, a obra do Senhor, porque o povo de Deus, os egípcios que estavam cerca de 400 anos, na verdade, os judeus estavam há 400 anos no Egito, nós estavam a clamar a Deus: Deus, tem misericórdia de nós estamos sofrendo neste cativeiro, nós estamos sofrendo. E eles clamavam, e Deus ouviu o seu clamor, e Deus enviou Moisés. Deus queria enviar Moisés como resposta, como alguém que Deus iria usar para trazer o povo do Egito para a terra prometida, para libertar o povo da escravidão. Mas quando isso aconteceu, Moisés, à primeira, ele não aceitou, ele pôs, na verdade, obstáculos, na verdade, à chamada do Senhor para a sua vida. Ele tinha receio de voltar ao Egito, ele tinha dificuldade, porque ele não somente, na verdade, ele era perseguido, entre aspas, pelos egípcios, mas os próprios judeus, eles sabiam aquilo que ele tinha feito e tinha alguma dificuldade de encarar os judeus, encarar o seu próprio povo, porque ele fugiu para o deserto, porque estava com algum receio de ser incriminado, na verdade, do seu próprio povo. Então, o Senhor falou com ele naquela sarça ardente, encontramos aqui no capítulo 3,
em que quando ele estava a pastorear as ovelhas, ele viu um clarão, ele viu uma chama numa árvore e achou aquilo muito estranho porque aquela árvore estava a arder continuamente durante algum tempo e não se consumia. Sempre aquela árvore continuava ali intacta, mas com fogo. Então ele aproximou-se e o Senhor, na verdade, falou com ele, disse que eu sou o que sou, eu sou o que falo contigo. Na verdade, tira os teus sapatos, porque este lugar é um lugar sagrado, e o Senhor o enviou para uma grande missão. No capítulo 4, vamos ler aqui. Então respondeu Moisés e disse mais: eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse, o que é isso na tua mão? E Moisés, ele disse, é uma vara. E ele disse, o Senhor disse, lança a vara na terra. E ele a lançou na terra e a vara tornou-se uma cobra, e Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés, estenda a tua mão e pega-lhe pela cauda, pega a cobra por trás. E Moisés estendeu a sua mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se outra vez, é uma vara na sua mão, para que creiam que tu apareceste ao Senhor, que apareceu o Senhor, Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe, mas o Senhor, mete agora a tua mão no teu seio, tirando-a, e eis que a mão de Moisés, estava leprosa, branca como a neve, e disse, torna a meter a tua mão no teu peito, no teu seio, e tornou a meter a sua mão no seu peito, e depois tirou-a do seu peito, eis que se tornara como a outra carne, e aconteceu que se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal, do último sinal. E se acontecer ainda não crerem estes dois sinais, nem ouçam a tua voz, tornarás as águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de outrem, nem de ontem, mas nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou quem vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Tem aqui a palavra do Senhor. Amados e queridos irmãos, este princípio parece um princípio um bocado difícil de crer, que este homem que apresentou tantos obstáculos, tantas desculpas, foi usado, na verdade, pelo Senhor para grandes feitos. Foi usado pelo Senhor para fazer grandes sinais, grandes maravilhas, grandes prodígios pela mão do Senhor. Amém? Irmãos, eu acredito que, na verdade, Moisés, ele neste período em que o Senhor o desafiou, depois de 40 anos no deserto, né? Esta é a segunda fase da sua vida, ele estava conformado com a sua vida, né? Ele habituou-se, na verdade, a viver de um lado para o outro com as ovelhas, né? De um lado para o outro, na verdade, solitário, passar ali o dia, voltar semana a semana para a sua casa. Aliás, até nem as ovelhas eram dele, as ovelhas eram do seu sogro, né? E ele estava por ali durante este tempo e habituou-se, porque há alguns anos atrás lembro-me de falar com um irmão, pastor de ovelhas e de cabras, né? E disse-lhe assim, irmão, esta é uma vida dura. O irmão não queria mudar de emprego, o irmão não queria mudar de trabalho, né? Porque isto todos os dias tem que ser com os animais, faça sol, faça chuva, faça temperatura negativa, e estamos falando lá em Trás-os-Montes, né? Com neve, com esse tempo todo. E eu disse, irmão, é assim que eu estou bem.
É verdade que é uma vida dura, mas a pessoa vai e habitua-se, né, àquela vida. É uma vida que, na verdade, tem alguma responsabilidade, mas pronto, está por ali, observa a natureza, com a ajuda dos cães, as ovelhas vão mais ou menos ficando por ali, né? E pronto, tem alguma liberdade, entre aspas, né? Tem alguma vida de qualidade, no sentido que está na natureza, e a pessoa vai e habitua-se, alguma responsabilidade, mas não é aquela responsabilidade assim também demasiada, de dar contas a este, ter um colega ali ou um patrão em cima, né? E a pessoa vai e habitua-se a esta situação. E Moisés, de alguma forma, ele estava habituado, ele tinha-se conformado com a sua vidinha, lá com as ovelhas, a sua vidinha, na verdade, todos os dias dava o seu passeiozinho, ia lá, as ovelhas comiam, queriam comer, voltava, na verdade, tirava o leite ou não, de vez em quando, uma vez por ano, lá tiravam a lã, e assim ia a sua vida, Passou-se 1, 2, 3, 30, 40 anos e agora o Senhor lhe aparece e diz: Moisés, eu tenho um plano para a tua vida. Eu tenho um plano para ti. A tua vidinha, que estás habituado, é uma vidinha muito calma. Eu tenho desafios, Mas Moisés, ele de alguma forma estava com receio. Amém? Moisés, ele estava na verdade, com alguma dificuldade de ter uma responsabilidade maior sobre a sua vida e principalmente relacionamentos humanos. Porque relacionar com animais é fácil. Alguém prefere, hoje em dia, há muita gente que nem quer ter filhos, que tem um gato, tem um cão, tem um rato, Porque não quer problemas. Mas relacionar-nos com pessoas, na verdade, é uma coisa séria. Relacionar com pessoas que um dia estão bem dispostos, acordem bem, outro dia acordem mal dispostos, mas às vezes têm aceitação, outros dias não têm aceitação para nos ouvir, não é fácil. E Moisés sabia disso. Então ele começa a dar desculpas ao Senhor. Oh Deus, oh Senhor, eles não me vão crer, eles não vão acreditar que tu me apareceste. De maneira nenhuma, Eles não vão acreditar, na verdade, que tu me chamaste para ser usado para tirar o teu povo lá do Egito. Irmãos, então o Senhor lhe diz, o Senhor lhe faz, não acredito que o Senhor lhe faz uma pergunta, eu acho que é mais uma observação que o Senhor lhe faz. No versículo 2, diz assim: e o Senhor disse-lhe: o que é isso na tua mão? E ele, Moisés, disse: é uma vara. Amém. O que é isso na tua mão? Irmãos, e alguns de nós que aqui estamos neste dia, eu acredito que estão conformados com a sua vidinha. Deus chamou-nos, Deus prometeu uma vida abundante. Diz que o ladrão não veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida com abundância. Sabe, Moisés, ele aprendeu a sobreviver no deserto. Ele conformou-se e contentava-se com a sua vidinha, sabe? E às vezes alguns de nós estamos confortavelmente, na verdade, na nossa vidinha, temos o nosso trabalhinho, temos a nossa casa, alguns estão a pagar renda, outros já têm a casa paga, outros herdaram casa, não interessa, Mas habituamos a nossa vida, mais ou menos conseguimos controlar as nossas contas. Agora a inflação está-nos a apertar um bocadinho, mas já estamos a ver a maneira de resolver. Corta mais um bocadinho na carne, corta mais um bocadinho no peixe, põe mais batata, também está cara. Mas vamos lá.
E assim vai a nossa vida, aparecemos aqui ao domingo à tarde e já parece que cumprimos a nossa tarefa semanal e a nossa vida vai indo. Vamos sobrevivendo, vamos avançando, mas não naquele projeto que Deus quer e tem para cada um de nós. Amém? Muitas vezes viemos, eu não quero aqui ofender ninguém, não há barrete para ninguém, é para todos e para mim também. Às vezes viemos e consumimos o culto, simplesmente a nossa parte com Deus é ouvir uma pregação, cantar umas músicas, ali com o karaoke, não é karaoke, ali com o coisa que dá uma ajuda, né? E a gente vai contentinhos e já está tudo bem, mas a vida cristã é mais do que isso. Deus perguntou a Moisés o que é que tens na tua mão. Aliás, Deus não perguntou, Deus disse, o que é que tu tens na tua mão? E Deus te diz nesta tarde, o que é que tu tens na tua mão? O que é que tu tens na tua vida? Quais são os teus dons, bens e talentos que Deus já depositou na tua vida? Deus quer usar os dons, bens e talentos que Deus já tem colocado na tua vida. Nós somos somente mordomos, administradores. Até os nossos filhos, amém, não são nossos, são do Senhor. E temos que entender isso. Deus dá-nos o privilégio de os criar por um tempo, há uma afeição, claro que sim, mas lembramos que Ele é o Senhor. Aliás, muitos dos que aqui estão, ou alguns dos que aqui estão, até gostaram muito de um dia fazer uma cerimónia na igreja. Viemos e entregamos o menino, entregamos a menina, mas depois esquecemos que entregamos ao Senhor, que é do Senhor, e se calhar fizemos isso porque os católicos também fazem o batizado, e tem aquela festança para convidar os amigos, os padrinhos e a coisa e tal, e come e bebe, uma tarde de festa, e está tudo bem, e nós queremos também uma tarde de festa, só que esquecemos uma coisa, quando nós entregamos os nossos filhos ao Senhor. Mais ainda, vou dizer, mesmo sem uma entrega formal, mesmo sem uma cerimónia, os nossos filhos são do Senhor. O que é que tu tens na tua mão? O que é que tu tens? O que é que Deus tem colocado na tua vida? Eu acredito que há dons, há talentos que não podem continuar a ser enterrados ano após ano com medo de perdê-los. Porque um dia o Senhor vem pedir contas. E Deus quer que cada um de nós possa ser usado. Porque se o Senhor chama, se o Senhor, na verdade, Ele também capacita. O que é que tens em tua mão, Moisés? É a pergunta. A resposta é uma vara. Amém? Todos nós olhamos para aquele Moisés e lembramos que aquela vara, na verdade, tem dois aspectos. Aquela vara lembra, na verdade, que houve um dia também em que Moisés, ele teve não uma vara ressequida, uma vara de madeira ressequida, mas teve na sua mão um cetro dourado que representava autoridade e poder no Egito. Essa vara também mostra, de alguma forma, onde ele falhou. Amém? Onde ele fracassou. Porque antes ele era um príncipe e agora, aparentemente, ele era um mero pastor de ovelhas e possivelmente de cabras. Mas o Senhor mesmo assim lhe pergunta, o que é que tu tens na tua mão? Algo que os egípcios desprezam, algo que o mundo despreza, mas eu quero dizer, o que tu tens na tua mão, nas minhas mãos, com a unção do meu poder, aleluia, tu farás sinais, prodígios e maravilhas, porque eu sou o Senhor que opera. Operando eu,
quem impedirá? Amém. Aleluia. Irmãos, a vara de Moisés, amém, lembra também desse período em que eles, na verdade, passou por um momento amargo, amém, mas a verdade, alguém disse que se a vida te dá um limão azedo e ácido, faz com ele uma limonada. Amém? Não desprezes aquilo que tens na tua mão, ainda que possa ser, na verdade, desprezível aos olhos do mundo, a tua vida, os dons e os talentos que Deus te deu, a tua vida, a tua família. Eu quero dizer, nas mãos do Senhor, debaixo da autoridade do Senhor. Oh, vais ser uma bênção, amém? Vais ser uma bênção, vais ser usado por Deus e Deus quer te usar. Aquilo que tu tens na tua vida. Glória a Deus. Deus sempre usará aquilo que nós temos na nossa mão. Amém? Sansão, ele tinha uma queixada de um burro, de um jumento. E com aquela queixada, ele derrotou cerca de 1000 filisteus. Ficaram amontoados. Amém? Oh, irmãos, com uma queixada de um jumento, uma coisa, o que é isso? Um osso da boca, né? do bicho, né? O que é que ele vai fazer com aquilo? O que é que ele vai fazer, na verdade, com o maxilar de um burro velho, né? Um burro morto ali, né? Mas, irmãos, com a unção de Deus, aleluia, ele venceu os seus inimigos. Irmãos, aquele moço, aliás, aquela mulher lá, no tempo de Eliseu, quando foi perguntado: o que é que tu tens, mulher? Tua serva não tem nada a não ser um pouco de azeite na sua botija, um pouco de azeite no seu pote. Então, aquele pouco nas mãos do Senhor, amém, deu para pagar as suas dívidas, deu para ficar, na verdade, segura, na verdade, com uma vida tranquila para a sua frente, amém. Cinco pequenos pães e 2 pequenos peixes foram suficientes para alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Porque quando nós colocamos aquilo pouco que possa parecer diante das necessidades, diante das dificuldades, nas mãos do Senhor, Deus multiplicará, Deus usará, Deus fará coisas grandes. Coloquemos, pois, a nossa vida, coloquemos os nossos dons, nossos bens e nossos talentos nas mãos do Senhor, porque Deus nunca ficará a dever nada, absolutamente nada a ninguém. Deixa-te usar pelo Senhor. Amém? A vara de Moisés, a vara que Moisés segurava na sua mão, era útil para apoiar-se, para andar, para se proteger das cobras, mas também era um sinal de uma função. Amém? E essa função, amém, nós podemos ver, na verdade, o símbolo de um pastor. Amém? O símbolo de um pastor. E aqui, o Senhor estava dizendo para ele, de alguma forma, assim como disse para Pedro, né? Tu agora deixarás de ser pescador de peixes para ser pescador de homens. O Senhor estava dizendo para Moisés, tu deixarás de ser pastor de ovelhas e de cabras para ser pastor de homens. Claro que isso era um desafio para ele. Claro que Moisés, ele lutava com algumas dificuldades. Ele tinha dificuldade de aceitação pessoal. Ele tinha dificuldade, na verdade, ele tinha uma baixa autoestima. Quando nós começamos a ler, o que é que o povo vai dizer de mim? Eu nem sei falar. Ele começa a levantar vários obstáculos. Mas o Senhor simplesmente diz: o que é que tu tens na tua mão? Não te preocupes, porque eu vou usar o que tu tens nas tuas mãos, porque não te preocupes, porque eu vou suprir as áreas onde tu tens mais dificuldade. E ele diz que já nem sequer falava. Então Deus levantou o seu irmão Arão para estar ao seu lado. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Ele tinha esta dificuldade. Provérbios capítulo 23, verso 7 diz: assim como imaginou a sua alma, assim o é. Ele, na verdade, tinha uma baixa autoestima. Moisés, naquele período da sua vida,
Na verdade, ele tinha uma imagem dele próprio muito negativa. Eu não serei capaz, eu não consigo, eu não posso. Mas o Senhor queria, amém? Queria que ele vencesse essas podemos dizer assim, autobarreiras que ele colocou nele próprio. Eu quero dizer aqui nesta tarde, há pessoas que estão aqui que Deus tem estado a falar e nós temos estado também a desafiar para servir a Deus em vários departamentos da igreja e alguns estão dizendo, eu não consigo, eu não tenho dom, eu não tenho isto, eu não tenho aquilo, eu não tenho... Deixa isso, não te preocupes. Se o Senhor está falando o teu coração, se o Senhor está te desafiando, o Senhor que te chama, o Senhor te capacitará. O Senhor te capacitará. Irmãos, não arranjemos desculpas nem atalhos para fugir da nossa responsabilidade, da chamada que Deus está-nos a fazer neste tempo. Amém? Para rejeitar o desafio, a chamada do Senhor. Amém? Deus não aceita desculpas. Queres continuar com a tua vida frustrada? Queres continuar, na verdade, à míngua? Quando Deus tem vida e vida com abundância, então continua a dizer não ao Senhor, aos desafios que Deus tem para ti. Quando Deus diz, desafia diariamente, olha, passa mais um bocadinho de tempo comigo, e tu dizes, eu não tenho tempo, eu não preciso. Olha, continua a rejeitar a tua consagração e vais continuar uma vida de sobrevivência. Deus não nos chamou para vivermos uma vida triste, sobreviventes nesta terra. Deus chamou-nos para viver, para termos vida e vida com abundância. Mas para que isso aconteça, precisamos nos chegar mais ao autor da vida. Precisamos, na verdade, aceitar o desafio de Deus. Se Deus nos chama, precisamos dizer, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Moisés, aleluia. Se nós olharmos aqui sobre a vara ainda, pensando um bocadinho, no versículo 3, e disse, o Senhor disse a ele, lança então a vara na terra, e Moisés lançou na terra e tornou-se numa cobra, e Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés, verso 4, estende a tua mão e pega pela cauda, e estendeu a sua mão e pegou-a pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Duas coisas aqui que eu estava pensando e refletindo sobre este versículo um pouco ambíguo, né, sobre uma cobra, uma vara que se transforma em cobra e que até deixa o próprio Moisés com medo da sua própria vara. Né? Isto nos ensina alguma coisa, que os nossos dons, bens e talentos podem ser usados quer para o bem, quer para o mal. Devemos usá-los para bem. Há pessoas que têm começado bem, podemos dizer assim, a sua vida cristã, até de servir ao Senhor. Infelizmente conheço alguns casos, e alguns não muito distantes de nós, que a determinada altura pessoas começaram a abrir brechas, né? Brechas na sua vida e começaram a servir o mundo com os dons que Deus lhes deu. E simplesmente se esqueceram de Deus. Elvis Presley é um deles, por exemplo. E podíamos falar de nomes até da nossa nação. Pessoas que, na verdade, receberam dons, bens e talentos, na verdade, mas que esses dons podiam ser usados para bênção pessoal e glória do Senhor, acabaram muitas vezes por levar a entrar em ruína pessoal, numa espiral de destruição, porque simplesmente usaram mal os dons e os talentos que Deus lhes deu. Aquela vara que se tornou, na verdade, uma cobra, que o próprio Moisés teve medo dela, o Senhor disse, volta a pegar nela. Aleluia. E segundo a ordem do Senhor, ele obedeceu. Amém? Porque ele não deixou que aquela vara se ficasse, na verdade, à solta na sua vida. Amém? Não deixe que nada fique à solta na tua vida. Quando o Senhor diz, vai apanhar e põe em ordem, faz isso.
pegou a vara novamente e tornou-se não a vara mais de Moisés, mas a vara de Deus, a vara do Senhor. Glória a Deus. Lembrem-se, Moisés estava a lutar com a sua baixa autoestima, a sua mente. Ele dizia, não consigo, o povo não me vai aceitar. Então ele tinha o seu coração de alguma forma transtornado. E sabe o que é que transtorna o nosso coração? É o pecado. O que é que se queixa o homem? Queixe cada um do seu pecado. Então o Senhor disse, o Senhor tinha que tratar do seu coração. O Senhor lhe disse, verso 6. E disse mais o Senhor, mete agora a tua mão no teu seio, no teu peito. A mão tinha segurado a vara. Irmãos, e diz que ele ao colocar a mão no seu peito, no seu seio, essa mão tornou-se, e tirando a mão, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E todos nós sabemos que a lepra é um sinal de pecado. A Bíblia diz que não há um justo nem um sequer. Deus quer usar cada um de nós, mas também diz a palavra do Senhor, Isaías 52:11, não toqueis nada imundo. Moisés, ele tocou naquele momento, é verdade que foi o Senhor que mandou, tocou naquela cobra, aquele animal imundo, amém? Mas o Senhor disse agora para ele, amém? Volta a pôr a mão no teu peito, amém? E quando ele voltou a pôr a mão no seu peito, a sua mão ficou limpa, louvado seja o nome do Senhor. Eu não entendo todo o significado destes dois versículos. Eu não entendo completamente, mas uma coisa eu posso interpretar, amém? Que aquilo que Deus quer de cada um de nós é que nós possamos ter mãos santas, sem ira nem contenda, amém? Que nós possamos entregar ao Senhor, confessar os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para perdoar, amém? Irmãos, os instrumentos que Deus quer usar devem estar limpos. Deus quer nos usar. Mas a cada dia temos que consagrar a nossa vida ao Senhor. Corpo, alma e espírito devemos consagrar ao Senhor. Viver uma vida consagrada, uma vida que agrada ao Senhor. É verdade que João diz, se alguém diz que não peca é mentiroso. É verdade. Todos nós, na verdade, somos pecadores, enquanto aqui andarmos na terra, somos sujeitos às tentações. O Senhor diz que quem cuida estar em pé, olhe, não caia, mas temos que fazer uma coisa, é lutar contra o pecado, é ser vigilantes, é orar para que não possamos cair em tentação. A oração do Pai Nosso ensina-nos exatamente isso. Nós precisamos pedir ao Senhor ajuda. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Amém. Mas quando é obediência, nós fazemos aquilo que o Senhor pede de cada um de nós. Ele opera. Mete novamente a tua mão no teu peito. Ele o fez. Amém? Ele obedeceu. Porque se ele não tivesse obedecido, continuava ainda leproso. Mas ele obedeceu e ficou limpo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é o Senhor Todo-Poderoso. Nele não há mudança nem sombra de variação. Deus quer usar cada um que aqui está. Amém? Eu acredito que cada um que aqui está, Deus tem colocado dons e talentos. Amém? O diabo muitas vezes tem vindo com os dardos inflamados, com mentiras, porque ele é o pai da mentira. Tu não tens valor, tu não prestas, tu não serves para nada. Ninguém até vai ao ponto de dizer que o pastor não quer saber de si. O pastor não se importa com a sua vida. Eu quero dizer nesta tarde, em nome de Jesus, tu tens muito valor para Deus. Foi por ti que Jesus deu a sua vida. Amém. Jesus quer, na verdade, que tu valorizes aquilo que tu tens. É verdade que somos pessoas frágeis, pessoas com algumas limitações, mas que temos um grande tesouro em nós. Sabe porquê que o tesouro que está no nosso coração é o próprio Senhor? Amém? Porque é Ele que nos ajuda,
porque sem Ele nada podemos fazer. Amém? É o Senhor em nós e através de nós, e Deus quer nos usar para a sua glória. Irmãos, aleluia, este tesouro que está na nossa vida, nós somos frágeis, nós somos comparados a vasos de barro, mas ainda como vasos de barro, ainda como seres humanos frágeis, ainda como seres humanos sujeitos a tentações. Lembramos lá, Tiago diz que Elias era sujeito às mesmas tentações que nós, mas orou e durante 3 anos e 6 meses não choveu e voltou a orar e choveu. Deus quer te usar, Deus quer usar a cada um de nós. Quero concluir e ler o restante que estamos diante de nós. Então o Senhor disse, versículo 8, acontecerá, se eles não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do último ou do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não queiram estes 2 sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor, amém. Vamos ficar por aqui. Aquilo que o Senhor disse foi instruções. Amém. Deus falou, Deus deu instruções e é importante que nós possamos também, na verdade, seguir as instruções do Senhor. Irmãos, o Senhor deu-nos a sua palavra. Alguém disse que a Bíblia é um manual de instruções e é verdade, irmãos. Amém? A Bíblia é um manual de instruções. Deus aqui ensina-nos a viver. Nós precisamos, já confessei aqui a minha falha e o meu pecado. Muitas vezes eu compro alguns equipamentos, né? E ainda há pouco tempo comprei, até foi uma impressora de segunda mão. E por acaso o vendedor, o rapaz que me vendeu aquilo, disse, olha, vai aqui o manual. E se tiver dificuldade, telefone, que eu ajudo a formatar a coisa, a emparelhar lá com o computador. E eu disse, não preciso nada disso. Comecei a ler, a verdade é que não seguindo as instruções, eu não estou a conseguir, neste momento ainda, que tenho que ler. Não estou a tirar o máximo proveito do equipamento que eu comprei, porque ele faz mais coisas do que simplesmente pôr ali uma folha, de carregar no botão e tirar uma fotocópia, não é? Ele faz mais coisas, dá para estar aqui, imprimir para ali, coisa e tal. Mas é simplesmente porque às vezes nós temos preguiça. E Deus deu-nos aqui instruções para viver bem. Deus deu-nos instruções para viver felizes. Amém. Irmãos, muitas vezes não levando a sério ou desprezando a palavra do Senhor, irmãos, não seguindo as instruções do Senhor, irmãos, nós acabamos por frustrar. Mas eu pensava, mas não vi um pormenor que havia ali. Mas diz assim a palavra, o Senhor diz, assim como aquilo que deseja o teu coração. Mas o coração do homem também diz lá que é enganoso. E às vezes o coração do homem tem coisas erradas, sentimentos errados, desejos errados. Então temos que seguir aqui o manual. Amém? Temos que seguir o manual. Outra coisa, a palavra do Senhor às vezes diz não. Não farás. E a gente diz assim, mas por que eu não faço? Tem lá um secador em casa que tem lá as instruções. Não secar debaixo do chuveiro, porque sofre eletrocução. Sabe porque é que a palavra do Senhor diz que não farás isto ou aquilo? Porque Ele nos alerta para perigos. Há coisas que a gente... não importa nada. Dá algum problema secar o cabelo aqui, a gente vai lavando esta e vai secando esta parte aqui. Não. É disparatado o que eu estou a dizer, não é? Mas só isto, irmãos, que muitas vezes nós simplesmente não vivemos melhor porque simplesmente pomos... Mas eu quero dizer nesta tarde, não desprezes a palavra do Senhor, não desprezes o dom que há em ti. Paulo disse para Timóteo, não desprezes o que já recebeste do Senhor, desperta o dom que há em ti. Desperta, amém? Deus pergunta e desafia, não pergunta, Ele está dizendo, o que é que tu tens na tua vida, o que é que tens na tua mão, amém?
coloca na minha mão, ouve a minha palavra, obedeça a minha palavra, que eu vou fazer a tua vida mais feliz. Tu vais ser, na verdade, vais ver uma vida mais realizada. Amém? Deixar de viver aquela vida monótona, né? Ir para casa, fazer o almoço, ou jantar, ou comer, ir para casa, e amanhã já tem o jantar feito, né? Bom, nós temos que ajudar também lá em casa. Irmãos, eu acredito que o Senhor tem mais para cada um de nós. Deus tem mais para a sua igreja, mas para isso também Deus conta com cada um de nós, com que os nossos dons, os nossos talentos, os nossos bens, nós somos simplesmente administradores e Deus quer usar e Deus não vai ficar a dever nada, absolutamente nada a ninguém. E quando tu veres aquilo, amém, a Bíblia diz que aquilo que ganha a alma sábio é, amém, quando veres o teu esforço, a tua oração, na verdade, a oportunidade que Deus te dá no dia a dia de falares do amor do Senhor, de convidar pessoas para a igreja, de investir na obra do Senhor. E quando vês, na verdade, esses bancos serem poucos, amém, tu vais te alegrar, porque há alegria no céu para um pecador que se arrepende, mas também há alegria no nosso meio. O que tens nas tuas mãos? Não enterres o teu dom, não enterres o teu talento, deixa o Senhor te usar. Moisés, amém, ele pôde pôr em prática, amém, ele foi relutante, na verdade ele pôs algumas objeções, mas quando ele venceu as suas objeções, quando ele venceu conseguiu vencer os seus fantasmas sobre a sua própria pessoa, sobre a sua imagem, sobre os eu não posso, eu não consigo, eu não sei, quando ele venceu, porque Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tu também vais conseguir, os teus desafios vão ser vencidos naquele que te fortalece, porque não é na tua força, é na força do Senhor. Moisés foi usado na força do Senhor. Quando se deparou diante do Mar Vermelho, disse que diz ao povo que marche. Estendeu a sua mão, estendeu a sua vara. A vara de Deus foi estendida para o Mar Vermelho. E o Mar Vermelho se abriu e o povo passou e os inimigos foram derrotados. Deus tem vitória para o seu povo. Deus tem vitória para a tua vida. Deus tem vitória para a tua família. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor.